Tinha uma tribo, porque a gente pediu autorização para ir pro chefe da tribo. Pra poder entrar lá. Pra poder entrar. Tinha uma tribo que no ano anterior eles não queriam aceitar, depois de muita insistência aceitaram um seminarista. O seminarista foi e eles expulsaram o seminarista. Olha só. O Padre Frederico insistiu pra gente ir de novo. E essa tribo tinha uma religião que invocava demônios. Olha. E as pessoas ficavam possessas. E o Padre Frederico, quando era missão, disse, olha, falou pra gente, o negócio é o seguinte, o chefe da tribo não nos aceitou, não deu resposta, todas aceitaram, essa não aceitou, lá eles invocam demônios, quem quiser ir, quem quer ir? Eu disse, eu vou. Olha, a gente não sabe o que vai acontecer, eles podem expulsar a gente, eles podem bater na gente, acho que matar não. Aí eu tô aqui pra tudo, eu vou. E era difícil acesso, muito difícil acesso. E aí a gente foi, essa tribo específica, a moto não subia, tinha que ir a pé, subir a montanha a pé. Rapaz, a gente foi, com tudo na cabeça, tinha que levar o mínimo possível, porque a gente tinha que levar tudo na cabeça. Então eu me lembro que eu botei minha mochila nas costas, o que é que eu botei na cabeça? Eu acho que o meu colchão na cabeça. E fui subindo o morro, o padre Frederico, o seminarista, enfim, éramos 4. E também os africanos estavam lá na frente, porque eles são acostumados a levar as coisas na cabeça. A cozinheira levando as comidas e tudo. E a gente foi sem recepção alguma. E aí a gente chegou na tribo, que são... Gente, eu falo tribo, você pensando nos índios do Brasil, mas não, são casas de tijolo de pessoas que vivem na roça. Tá? Mas eles vivem muito isolados. Aquelas pessoas, a maioria delas, nunca foram numa cidade. E muitas delas nunca viram uma pessoa branca. Então, as crianças ficavam muito admiradas, ficavam pegando na gente. Caramba. Imagina do jeito que eu sou branco. Né? O Padre Frederico também é super branco, louro, olhos azuis. Então, era estranho. Então, a gente chegou lá, ninguém nem olhou para nossa cara. Sentamos aqui no alpendre de uma casa. As mulheres estavam trabalhando, juntando lá as galinhas. Nem vieram falar nada com a gente, não. Não tinha nenhum homem lá. E aí estava eu, o Padre Frederico e um seminarista. E eu acho que os dois seminaristas. Tinham 2 seminaristas. E aí o Padre Frederico falou assim, sabe de uma coisa? Vamos fazer um exorcismo. Porque o Padre Frederico, ele tem mandato pessoal do Papa Francisco para essas missões. Olha. O Papa Francisco conhece ele conversa com ele pelo WhatsApp, ele tem muito proximidade com o Papa, e o Papa deu para ele poder de fazer exorcismo com autorização do próprio Papa. Vamos fazer um exorcismo aqui. Pegou o ritual tradicional, aí falamos com a mulher, a senhora pode trazer água, um pouquinho de sal pra gente? A mulher trouxe bastante sal. Acho que ela achava que a gente ia comer aqui, né? Trouxe uma tigela de sal. A gente exorcizou a água, fizemos a oração do exorcismo de Leão XIII, eu acho. E jogamos a água benta, a água exorcizada, fizemos exorcismo, expulsamos o demônio lá. Mas ninguém veio falar com a gente. E a gente, bom, então vamos subir a montanha e vamos fazer nosso acampamento no meio do mato. E os africanos já tinham subido, né? A nossa equipe já tinha subido. Amanhã alguém vai aparecer, ou para expulsar ou para acolher. Vamos na fé. E a gente fez o exorcismo lá na vilazinha, nas casas, subimos para um local isolado. E aí vocês podem imaginar que lá na sede eu tinha aquela casinha. Sim. Mas lá no mato eu não tinha casinha para fazer nenhuma necessidade, né? Eu tinha só barraca, né? Então lá no meio do mato a gente ficava procurando um arbusto que desse pra gente se esconder. Jesus. E não, é um negócio. Mas eu já estava tão acostumado. Eu não estava mais ligando, era mais pra nada. Tava super divertido. Não, tudo era engraçado. Montaram a nossa barra, o terreno era muito íngreme. Eu passei a noite toda escorregando do colchão. Eu ia pra cima, escorregava, porque era assim. Rapaz, mas assim, olha, vocês não imaginam a noite naquela escuridão total, aquele silêncio. Meu Deus, e você eu imagino, padre. Vê a Via Láctea. Eu nunca tinha visto aquelas estrelas ali, naquele local onde nunca tinha pisado um padre. Nunca na história do mundo. Nunca na história da igreja tinha sido pisado
um católico. E aí a gente armava um altar improvisado com a mesinha. Nosso rito tradicional, não sei se o pessoal sabe, não tem concelebração. Sim. Então eram 2 missas, porque era a missa do Padre Frederico, depois a minha. Então celebrava a missa e eu tinha aquela sensação, a primeira vez na história onde Jesus está sendo adorado aqui. Olha que coisa linda, hein? Jesus veio aqui pela primeira vez, a primeira missa desse lugar da história. Sim. Então era uma sensação muito forte, né? Eu me sentia quase como um jesuíta desbravando o Brasil, assim, na época das missões, né? E aí no outro dia a gente estava lá, a gente deu recado, a gente está aqui, se vocês quiserem vir nos conhecer, bater um papo com a gente deu recado. E aí no outro dia veio uma senhora, umas 2 senhoras, algumas crianças, e a gente começou a conversar com elas, um sol causticante, eu tinha esquecido o meu chapéu, a gente pegou uma camisa, eu peguei uma camiseta, molhei, botei na cabeça assim, tem umas fotos minhas parecendo muito engraçado, eu e o Padre Frederico com a camisa na cabeça, Sim. Um negócio assim bem ridículo. E a gente pegou umas lonas, amarramos assim nos arbustos para poder fazer um pouquinho de sombra, porque o sol muito quente. Eles ficavam no sol, não sentiam nada. E a gente torrava, né? Parecia um camarão. E aí veio essas senhoras, e a gente escutava uns gritos à noite, escutamos uns gritos. E o Padre Frederico, vamos lá, é o demônio, vamos lá. Não, Padre, pelo amor de Deus, não vamos. Não, ele é desse jeito, ele é nesse nível. Vamos lá. Não, tem alguém batendo na criança. Não, demônio, não, pelo amor, não vamos se meter, não. Vamos ficar aqui, amanhã a gente resolve esse problema, pelo amor de Deus. Eu sei que a gente conversa vai, conversa vem, a gente começou a conversar com essa senhora, e aí a gente tem essa técnica também de pegar o catecismo na língua deles, e a gente lê o catecismo na língua deles, porque a pronúncia é muito fácil. Sim. E aí tem até um filmezinho eu lendo. Eu vi. E aquilo para eles era assim, o máximo, porque eles veem pessoas no imaginário deles nós somos pessoas muito ricas. Porque de fato a gente come todo dia, né? A gente tem uma casa, a gente tem um banheiro. Eles nunca tiveram isso na vida. Então no imaginário deles nós somos pessoas muito importantes e muito ricas. Então a gente se submeter a estar naquela condição e falar a língua deles, então para eles era assim, a gente dando muita importância para eles. Então eles se sentiam muito acolhidos e muito valorizados. E era de verdade, né? A gente queria mesmo dar para eles o precioso que é Jesus, né? Então a gente... esse fato de falar na língua deles, meio sem a gente entender, mas aquilo era muito importante. E aí depois veio o chefe da tribo. A gente quer pronto, agora a gente apanha ou a gente... E aí eles todos têm... por exemplo, o chefe da tribo usa um terno, às vezes um negócio na cabeça, sabe? Muito pobre, mas ele está bem vestido. E sempre é um senhor, as pessoas têm um respeito imenso. Ele veio, trouxe 2 conselheiros, mais uns 2 ou 3 conselheiros, sentou e começou a escutar a gente. Eu sei que foram 4 horas. O Padre Frederico falava, falava em inglês, às vezes falava na língua deles, que ele sabe, né? E eles muito interessados. Era essa tribo que adorava demônios. Que adorava não, né? Que tinha uma seita lá que invocava demônio, o pessoal se manifestava, sei lá o que era aquilo. E no final, aquela perguntinha que ele já tinha feito outras vezes. Então, qual é a verdadeira igreja? Não acredito. E na língua deles é católica. É católica. Então vocês creem em Jesus? Eles falavam, como é sim, tumbuca, esqueci. Enfim, eu sabia falar sim ou não. Sim, cremos. Vocês querem pertencer à verdadeira igreja? E aí o chefe, queremos. A gente quer. Vocês querem? Você tem certeza? Olha, mas para ser católico vocês têm que obedecer os 10 mandamentos. Aí falava os 10 mandamentos para ir para o céu. Não prometo a vocês felicidade na terra, prometo para vocês felicidade no céu. Vocês não vão ganhar nada, não vão ficar ricos, não vão ganhar nada. Vocês vão viver, vão ter que obedecer. Vocês querem? Queremos. Caramba. Aí a gente começava a cantar, bater palma. Tanque Pereirão, então um negócio que a gente cantava lá, sejam bem-vindos, a gente cantava sejam bem-vindos, assim. Aí o chefe da tribo, né, o cacique lá, ele falou, olha, e para provar que eu me converti, mesmo que nós queremos ser católicos, eu vou dar para vocês um terreno para construir a primeira igreja católica aqui. Caramba! E aí levou a gente pro meio do mato,
bem longe. E aí eu e o seminarista, a gente começava a rir brincando. Pronto, aqui era tudo falsidade. Agora a gente vai ser... Vai matar nós aqui. Vão matar a gente aqui, vai ficar os pedaçados aqui. Agora eles vão fazer o ritual de... A gente vai morrer agora. Rapaz, descia, subia longe. Vou dar um terreno pra... Mas levou a gente longe. Aí, só que o que acontece? Como toda a tribo estava em declive, aclive ou declive, tanto faz, né? E era a montanha que a gente via na frente era a fronteira da Zâmbia, do outro lado já era outro país. Então ele foi para o único local da tribo onde era plano. Eu estou dando isso aqui para vocês porque é o único local que é plano para construir a primeira igreja católica aqui. Aí, nossa, a gente deu o nome, acho que não sei, era Cristo Rei, colocamos uma cruz. E aí foi vendo isso, né? Então, eu vi a igreja nascer em lugares, né? Então eu vi pessoas se convertendo e pessoas querendo ser católicas e eu vi a igreja nascendo. Coisa né? linda. Então a gente ia passando, vendo a extrema miséria daquelas pessoas. Então o que mais me tocava eram as crianças todas descalças, todas, não viam criança calçada, vestidas, olha, não é roupa rasgada, não é roupa suja, são trapos. Trapos. Eu me lembro, eu tirei até uma foto assim discretamente de uma criança. Rapaz, eu não sei porque ele estava vestido aquilo, porque ele estava mostrando tudo, estava totalmente sem nada. Assim, era só trapo. Entendeu? Assim, mas todos muito modestos na cultura deles. Não tem roupa sensual. Então as mulheres todas de saia comprida. Estavam os meninozinhos de calça ou de vestido, mesmo com trapos, mas vestidos, não estavam sem camisa, estavam vestidos, né? Então aquilo ali, escola, a gente passou no caminho dessa aldeia, dessa tribo, né? Tinha uma escola pública, todas as crianças sentadas no chão, debaixo de árvores, todas. A escola pública era no meio do mato, no meio do chão, no meio da terra. Aí a gente foi lá, eu fiz filmei tudo, tirei foto, porque muitas salas de aulas não tinha teto. Então tinha os bancos lá de madeira no chão batido, né, terra, e não, é melhor ficar fora, porque pelo menos está ao ar livre. E a gente, nossa, então aquilo ali, cara, a gente pode ajudar. Então eu fiz um apelo para os meus seguidores. E aí eles foram muito generosos. Então a gente comprou muita roupa. Inclusive a gente foi para a capital, a gente foi para outra cidade, uma cidade grande lá, chamada Mzuzu. Então a gente comprou, os outros missionários, né, compraram muita roupa lá para as crianças. E a gente, nossa, mas foi uma festa, né? E calçado, sapato, né? Chinelo, alguma coisa, vestido para as meninas, né? Uma roupinha para os meninos. E a gente foi contribuindo. E aí, com as doações que eu recebi, que a gente continuou recebendo, a gente pôde construir as primeiras igrejas. Olha só. Que são capelinhas muito simples, de tijolo, eles mesmos que trabalham. Então inclusive as imagens que eles mandam são de baixa qualidade, muito ruim, então eu não consegui ainda nem compartilhar. Eu pretendo voltar lá e fazer um documentário e mostrar, olha, a doação de vocês, a gente construiu essas igrejas aqui. Então a gente ajudou muita gente. Nós compramos várias máquinas de costura para dar para algumas mães sustentarem suas famílias e costurarem para as crianças. Compramos tecido para elas fazerem roupa para as crianças. Financiamos os estudos de alguns jovens que queriam ser alguém na vida, então eles tinham que sair para uma cidade maior. Alguns que queriam ser padres, então 4 deles queriam ser padres, ou 5, sei lá. Uma menina que queria ser médica. Então a gente estamos custeando, na verdade, os estudos desses jovens, né, que querem ser padres para ficar ali, né? O real tem valorização boa lá, padre? $1 vale 1.000 do dinheiro deles, né? O Kocha. Então, certo. O real... Por exemplo, um vestido de uma criança se comprava por quanto, média? Fica difícil eu falar, nem mas média. É muito barato. Então, por exemplo, se eu mandar R$1.000 para lá, vai ser muito dinheiro. Muito dinheiro. Compra muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, muita coisa. Um salário muito bom, mas muito bom mesmo, é $100. Nossa. Um salário assim, de gente que vive bem. Naquela região, é $100. Então, $100 são hoje R$500. Então, o que fazemos com R$500, né? Então, assim, o dinheiro é mais... Então, tem essa vantagem, né?
Então, o dinheiro vale mais, nosso dinheiro, né, vale mais, o dólar vale muito lá. Mas eles, assim, eles não têm nada. Eles não têm o que comer, E eles não mesmo têm o que com todos os vestir, não têm o perrengues, que o senhor morar. pretende voltar? Tá certo já. Já? Vai eu quando vou lá? voltar, ainda vou levar mais gente. Vai levar para poder fazer filmagem Vou levar. Então, a gente não tá certo, assim, fechado, mas a previsão, a gente, porque vai ter... Tá tendo uma missão agora em julho, Certo. mas em julho, assim, ainda não me recuperei de janeiro para voltar em julho. Calma. Porque acontece, quando terminou a missão, a gente teve uma reunião com o bispo e a gente fez um relatório para o bispo Sim. do tanto de comunidades que a gente Sim. fundou. Foram 17. Olha. As que já tinham cresceram e as novas que surgiram. Mas lá tem uma estrutura, a diocese tem uma estrutura muito, muito legal de catecismo, Certo. o bispo nomeia catequistas oficialmente que vão visitar e tudo. E aí o bispo ficou tão satisfeito, que então foi na missa de encerramento da missão, então via pessoas de vários lugares e tudo, então ficou lá, uma missa campal, nessa vilazinha, né, que é na base. Na base. Na base. E aí o bispo, assim, de surpresa, publicamente, olha, pô, eu me traduziram, não estava entendendo o que ele estava falando. A partir de agora, eu vou fundar uma paróquia, que aqui vai ser uma paróquia. E o padre fulano, ele apontou o padre que estava lá, o padre fulano vai ser o pároco de vocês. Então a gente saiu de lá, tendo fundado uma paróquia. Santa Terezinha, acho que é o padre. Que coisa linda. Nossa, eu tenho vontade de ir também um dia. Bora. Qualquer dia. Ia voltar magrinho, eu acho, não ia? Já ia melhorar bastante, né? Ia ser um trabalho de, ó... aí ia caber as camisas. Zulene também tem, né, filha? Aí ia caber as camisas da Sabatina. Zulene também tem muita vontade, né, filha, de ir um dia, né? Vamos lá. Eu acho que... Mas olha, as pessoas são extremamente abertas para a evangelização, extremamente acolhedoras. Vamos lá, Eu nunca vi esse tempo todo que eu passei lá, com toda essa dificuldade, com toda essa pobreza, essa miséria que eles vivem. Não tem onde dormir, não tem nada. Uhum. Não tem nada. A gente ajudou muita gente. Tinha uma senhora que teve uma criança, acho que era o 4º filho. Na casa dela não tinham onde dormir. Eles dormiam no chão duro, com os cobertores assim, no chão. No frio, eles não tinham cobertor, não tem nada, não tinha nada. E a gente conseguiu, compramos um enxoval para o bebê, compramos vários sacos de comida para estocar para eles comerem, né? Então eles comem pessimamente, eles não comem carne, rarissimamente. Então comem como se fosse um mucunzá, uma pamonha, não, uma polenta. Sim. Uma espécie de polenta é o que se alimenta com essa polenta, um pouquinho de tomate, um pouquinho de óleo, um pouquinho de cebola e nada mais. Então, eles são subnutridos. Então, faz muita pena. Então, as crianças lá, as criancinhas pequenas, né, assim, de 5 anos, tinha uma escolinha vizinho à casa onde eu estava hospedado, lá na base. E aí, todo dia as criancinhas iam para a escola para começar a aprender algumas coisas, né? E quando elas me vinham correndo, padre, na língua deles é bambo. E aí eu começava a conversar com ela, fazia uma festa, aí eu passava, bambo, não sei o quê. Mas assim, é uma coisa linda. E comendo assim com a mão, assim, sentado no chão, uns pratinhos de plástico, aquela papa assim, eles com o dedo assim, passando o dedo e botando na boca, no meio da poeira, no sol quente. Não tem nada. Eles não têm nada. Mas eu não vi em nenhum momento alguém reclamando de qualquer coisa. Olha que coisa, né? Sempre sorrindo, sempre feliz. Mesmo sem ter o que vestir, mesmo passando fome. Estavam muito felizes de ter a missa, muito felizes de ter a gente lá, não reclamando da vida. Tinham coragem de pedir, a gente está precisando de tal coisa, você pode dar pra gente? Uhum. Se a gente tivesse, a gente dava. Eu levei 2 malas e voltei só com uma meia. Tudo que eu tinha eu deixei lá. Porque se você vai para lá, você não consegue voltar. Todas as viagens da minha vida que eu fiz, eu voltei com a mala maior. E essa? Essa foi eu voltei com uma mala a menos e a que eu voltei ainda foi vazia. Porque eu deixei tudo. A minha vontade era vir só com a batina mesmo. Porque não tem como você ver aquelas pessoas e não querer ajudar. Porque até a pior camiseta que eu tinha era melhor do que a deles. Assim, então,
Agora, uma dificuldade que a gente tem, às vezes, é de enviar o dinheiro para lá, por causa da burocracia e tudo. Então, graças a Deus, com a ajuda dos meus paroquianos virtuais, então fiz uma reserva e a gente está, todos os meses a gente envia um pouquinho que serve para manter as obras que a gente começou lá.